Saudações, diretoria da BB Capital, dando continuidade. Agora eu quero falar por que a prospecção ativa, essa de ir à caça dos clientes, mediante uma oferta direta de produto tangível, não é tão eficiente, especialmente para o ramo dos consórcios. Isso é devido a uma questão cultural, porque existe um processo de venda antes da negociação realmente ser contratada. Qual é o processo de venda real de um contrato de consórcio? Não adianta a gente chegar e querer oferecer um consórcio diretamente, porque o cliente ele só conclui uma contratação quando ele compreende o produto, ou seja, todas as objeções foram esclarecidas. Mas antes da compreensão vem um primeiro passo que o operador tem que conquistar, é identificar quais são os clientes capazes de fazer um consórcio. Porque não adianta fazer um cliente compreender se ele não tem a capacidade. Então, o processo de venda de um negócio é constituído, de um consórcio, é constituído por basicamente, a gente pode detalhar mais, mas basicamente em 3 etapas. Etapa número 1, identificar o público-alvo, ou mais especificamente, o cliente que tem capacidade para fazer um consórcio. E como que a gente pode identificar esse cliente? Uma resposta básica para essa questão é por meio de pesquisa. Uma pesquisa simples, é possível já identificar tendências, oportunidades de mercado e principalmente se aquele cliente pesquisado tem ou não tem a capacidade para fazer um consórcio. Beleza, identificada a capacidade para fazer um consórcio, o próximo passo, antes da oferta direta do produto, é necessário jogar o produto núcleo aí. Qual é o produto núcleo do consórcio? Solução financeira. Mas é ofertar uma solução financeira querendo vender a solução financeira? Não. É lançar o produto núcleo, que é a solução financeira, por meio de uma explicação de quais são as vantagens, os benefícios e, a priori, o que é essa solução financeira primeiro, depois o que o cliente vai ganhar com isso. Depois que você identificou o cliente que tem capacidade e conseguiu uma maneira de disponibilizar essa explicação, seja ao vivo ou por meio da internet para ele, explicar qual é a solução financeira e quais são as vantagens e benefícios que ele vai ganhar com isso. A partir do momento que ele compreendeu, isso desperta um desejo, e melhor ainda, uma intenção de compra, porque ele reconheceu um problema que ele nem sabia e já identificou uma alternativa para solucionar. Isso vai gerar uma intenção de compra. A partir desse momento ele vai começar a avaliar outras possibilidades, até bem consórcios de outras empresas, outros instrumentos financeiros. Mas acontece que aquele operador ou aquela empresa que identificou aquele cliente em potencial e deu um valor no sentido de contribuiu com o cliente, concedeu algum valor ao cliente em primeiro lugar, antes de fechar a venda. E em que sentido? Concedeu um produto mais sensacional ainda, que o cliente, no subconsciente dele, pelo menos, ele vai ficar muito grato, porque você concedeu a educação do cliente. Você fez ele compreender um aspecto na vida que
pode ajudá-lo na caminhada, facilitar, fazer ele ganhar dinheiro, melhorar a qualidade de vida da família. Então, mesmo depois que o cliente avalie todas as alternativas de consórcio, em primeiro lugar ele vai ver que o consórcio do Banco do Brasil é o mais garantido, é o que parcela em 100 vezes, vai ver que o consórcio do Banco do Brasil é o melhor mesmo. Mas antes disso ele vai ter um sentimento que é muito mais poderoso, que vai fazer com que ele feche contrato conosco, porque a gente foi o que gerou esse valor para ele, da educação, da compreensão da solução financeira. Isso gera, como já foi falado, um sentimento de reciprocidade. Então, na psicologia, é o que eles chamam de gatilhos mentais. O cliente ele faz uma decisão de compra não é só por meio da razão, ele faz uma decisão de compra pelo emocional também. Então, a partir do momento que a gente identificou esse cliente potencial e uma primeira abordagem não é com intenção de venda, essa primeira abordagem é com a intenção de gerar valor em primeiro lugar para o cliente por meio de um produto educacional, um serviço, não é nem produto, um serviço educacional. Isso faz com que o cliente tenha uma perspectiva para conosco, ele nos enxergue como autoridade, porque a gente detém um conhecimento e está disponibilizando, compartilhando esse conhecimento com o cliente, no sentido de educá-lo, de fazer ele compreender ainda mais como a vida dele pode melhorar. Então, em primeiro lugar, a gente desperta na mente do cliente esse gatilho emocional, não é nem racional. Ele sente que a gente tem uma certa autoridade. Então, quando a gente tem uma certa autoridade, isso já agrega uma maior percepção de valor para o cliente. Mas, aliado a essa autoridade que a gente adquiriu naturalmente por ter compartilhado poder com ele, porque educação é poder, automaticamente, naturalmente, ele vai ativar outro gatilho mental, que é o sentimento de reciprocidade. Ele vai sentir vontade, um desejo de nos dar algo em troca. E o que ele pode nos dar em troca? Depois de ter avaliado todas as alternativas, só para fim de pesquisa mesmo, a gente é que fez ele compreender naturalmente, ele vai comprar conosco. Aí é uma questão de tempo. Por isso, o processo de venda de consórcio não deve ser ofertado o consórcio em primeiro lugar. Em primeiro lugar, uma pesquisa que já é uma abordagem mais suave, a pesquisa de uma página, o cliente vai sentir à vontade por ter um canal de comunicação onde ele pode falar e será ouvido. Não é uma abordagem de venda, é uma abordagem onde a gente quer ouvir o cliente, ou seja, vamos dar atenção para o cliente. O professor Madiro ressalta bastante que para a gente conseguir a atenção do cliente, na verdade, para a gente conseguir fechar negócio, em primeiro lugar a gente tem que conseguir a atenção do cliente. Vamos então fazer o processo do gatilho mental inverso. Se a gente quer a atenção do cliente, a melhor forma de fazer isso é o quê? A gente dando atenção para ele em primeiro lugar. Então a gente, em primeiro lugar, dá atenção ao cliente, vamos ouvir o cliente, quais são os seus anseios, suas necessidades, seus desejos, seus planos, suas missões, seus sonhos. Dar essa oportunidade, por meio de uma pesquisa do cliente, falar conosco, que premie ele por isso. A gente pode, inclusive, agregar uma atitude empreendedora nessa pesquisa. O cliente pode responder a pesquisa e no verso dessa pesquisa tem um cupom promocional de um restaurante ali onde ele for, ele preenche essa pesquisa, entrega lá no restaurante, ganha o brinde dele, depois a gente passa lá e pega essa pesquisa de volta e já tem um prospecto com várias características descritas e identificando primeiramente se ele tem capacidade de lançar um consórcio, com bons contatos, com seus hobbies, com o trabalho, todos os dados. Então veja bem, com toda essa vislumbre, né, o professor Madiro fala o seguinte: para a gente ter a atenção do cliente, a gente precisa ter a atenção do cliente para conseguir fechar o negócio. Mas uma boa maneira é já conseguir dar atenção para o cliente em primeiro lugar
para depois a gente iniciar o processo de venda. Então eu vou encerrar esse vídeo aqui porque eu acabei subdeliando bastante, então vou retomar o raciocínio e a gente continua no próximo vídeo.